Fala investidores, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo da série Por que o Barsi Investe? Então eu coloquei aí na thumb do vídeo o Barsi On Fire, essa eu não vendo. Então o Barsi, acredito que todos aí devem conhecer o Barsi, é um grande investidor aí da bolsa. Ele tem bilhões investidos já, ele vive aí dos dividendos dele, poderia viver dos dividendos dele na verdade. E eu tenho uma estratégia bem parecida com a dele aí, de investir em boas pagadoras de dividendo, a maioria da minha carteira. E eu admiro bastante aí tudo que o Barsi construiu na vida dele e tudo que ele já fez aí pelo mercado. Então essa daí é uma análise, será que é a melhor empresa para a gente investir agora? Eu vou defender os pontos que levam o Barsi a gostar dessa empresa e a investir nela, então eu espero aí que vocês gostem. Antes de mais nada eu vou deixar aqui um breve vídeo da planilha de investimentos automática que a gente tem no canal, então dá um confere aí, depois a gente volta para o vídeo. E a investidor, se você quer ter uma gestão aprimorada da sua carteira de investimentos, eu vou apresentar agora a planilha automática de controle de ações, fundos imobiliários, dividendos e renda fixa. Então essa planilha aqui tem diversas funções, o link dela vai estar aqui na descrição. Começando aqui com a primeira, ela tem um gráfico em pizza que mostra o controle de risco da carteira, então à medida que os ativos vão se valorizando, ela vai atualizando aqui os percentuais que vocês têm do ativo. Então vamos supor aqui que a Sanepar tivesse se valorizado para R$50. Ele já atualiza aqui, também tem uma parte aqui de rentabilidade, como vocês viram foi feito automático, com um gráfico que ele pode ser filtrado, então pode ser filtrado para maior valorização, também para menor, então assim ele vai atualizando aqui o gráfico, também dá aqui a rentabilidade por cada ativo, a diferença entre o valor de compra e o valor hoje dos ativos, também a porcentagem em cada ação dentro da carteira, que a gente também consegue fazer um filtro, aqui embaixo uma contabilização total da carteira, para ficar melhor a visualização. Também tem aqui um gráfico de dividendos, então à medida que vocês vão recebendo os dividendos na corretora, esse gráfico aqui ele vai se atualizando. Então, por exemplo aqui, se eu tivesse recebido R$1.000 de dividendo, ele já atualiza aqui. Isso aqui, esse gráfico é interessante para o controle mensal, então para a gente conseguir ver o desenvolvimento da carteira como um todo. E junto também com essa planilha vai um manual de uso, então esses preços aqui vocês podem puxar tudo da internet, não precisa fazer nada manual, a planilha já faz tudo por conta, vai esse manual para vocês acessarem, entender aí como a planilha funciona, e o link então vai estar aqui na descrição. E agora vamos seguir com o vídeo. Então, voltando aqui para a análise, hoje a gente vai falar da Taesa, então vamos começar aqui com alguns dados da empresa. Então o código dela é TAE11, o preço dela aí das ações hoje, na sexta-feira, está R$ 26,75, então ela é aí do setor de energia, basicamente focada em transmissão, que é um setor excelente. Então é o ano de fundação dela aqui de 2006, então uma empresa bem recente aí na nossa bolsa, a gente tem empresas bem mais antigas, ela tem aí um tag along de 100%, então boas condições para a gente se tornar sócio, e um free float bem elevado também na Unity de 63%. O majoritário dela é a CEMIG, um fato aí que eu não gosto tanto, principalmente por ter o governo envolvido. Eu acho que a gente tem boas empresas aí privadas para investir, o próprio caso da Energias do Brasil e da Engie, que eu fiz análise recente, mas esse não é um fator tão relevante assim nessa empresa, porque ela tem excelentes resultados. Então o valor dela de mercado está em 9 bi, então não é uma empresa tão grande assim, quando comparado aí em outros players do setor de energia, tem empresas bem grandes aí, mas também não é uma empresa pequena. Então o desempenho das ações da Taesa aí em 2020. Então na contramão do mercado, o que acontece com as ações da Taesa? O mercado teve uma queda aí de 40, 50, até mais em algumas empresas, e a Taesa nesse mesmo período ela caiu apenas 13%, por conta dos resultados que ela tem. Então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no que levou a empresa a cair tão pouco. Então é uma empresa que dá uma solidez extrema para a carteira. Se a gente for levar em conta, a gente dividir os ativos junto com essa queda, a Taesa acaba segurando o restante da carteira. Então é sempre importante a gente ter boas empresas no nosso portfólio para segurar nos momentos de crise. Então o que acontece? A Taesa em 10 anos ela teve uma valorização de 160%, comparado aí com o Ibovespa nos últimos 10 anos, que subiu um pouco mais aí de 10%, a Taesa deu uma surra no Ibovespa. Essa aqui foi uma ideia de um inscrito aí no outro comentário, no outro vídeo, no último comentário, então eu gostei bastante da ideia, muito obrigado aí, não lembro quem é que foi, mas tá aí o benchmark para a gente fazer um comparativo da valorização da Taesa. Lembrando que esse gráfico aqui não inclui dividendos, a Taesa é uma excelente pagadora de dividendos, então se a gente incluir os dividendos, certamente a valorização é bem maior. Quando a gente olha aí para o patrimônio da empresa, a gente vê aí que ele saiu de 2,5 bi para hoje quase 10 bilhões, então bastante gente me pergunta por que aqui está em milhões e eu falo bilhões. Quando a gente leva os milhões para a casa do milhar, eles se transformam em bilhões, então isso aí é uma métrica de análise
Então assim fica mais fácil o entendimento e também elaborar aqui as apresentações. Isso aí representa um crescimento de 2 vezes no patrimônio da empresa, principalmente o crescimento aqui nesse período de 2011 a 2012, possivelmente deve ter tido algum evento aqui, alguma coisa que a empresa fez para crescer tanto o patrimônio. A receita líquida da empresa também teve um crescimento extremamente bom no período, nesses últimos 10 anos, então um crescimento aí de mais de 2,2 vezes, saindo aí de 798 milhões para hoje 1,8 bi, então um crescimento bem elevado aí da receita. Quando a gente olha a margem líquida da empresa, é uma margem absurda, se a gente for levar em conta aí outras empresas do setor de energia, as transmissoras elas conseguem ter uma margem bem mais elevada, porque elas conseguem ter uma linha de custo e despesa bem mais enxuta do que empresas com as operações mais diversificadas. Então ela está aí com uma margem histórica geralmente acima aí de 50%, há alguns períodos até aqui 60%, uma margem absurda, extremamente elevada. Então esse aí é um dos fatores que também leva o Barsi a investir nessa empresa. Quase tudo que ela gera de receita, ela consegue transformar em lucro. Então a gente vê que ela gera aí um lucro de 1 bilhão aqui em 2019, em 10 anos um crescimento de 2,3 vezes. Então o que acontece? A empresa precisou ter uma receita líquida aí de 1,8 bi para gerar 1 bilhão de lucro. Então não é uma diferença tão discrepante, o que mostra que a empresa é enxuta em relação aos custos dela. Isso é uma característica aí das empresas de transmissão de energia, empresas com margem muito elevada. O payout da empresa também é um fator que leva o Barsi a investir, porque a empresa é uma excelente pagadora de dividendos e ela sempre paga boa parte do lucro dela. A gente vê que teve uma diminuição bem grande aqui no ano de 2018 para 2019, mas ela geralmente se mantém aí acima de 80%. E o dividendo da empresa histórico também é bem elevado. Aqui no último ano ela diminuiu, em decorrência aqui do payout da empresa que também diminuiu. O dividendo acaba acompanhando, o dividend yield. Mas aqui ela chegou a pagar em 2014 mais de 15% de dividendo. Isso é coisa pra caramba. Obviamente que a nossa renda fixa também estava lá em 10%, 13%, números extremamente elevados. Isso aí acaba acontecendo. E aqui os valores nominais em reais de dividendo por ação, ela pagou aí em 2012 1,71 e aqui em 2019 com um payout bem menor, ela pagou 1,89. Então também paga bastante valores de dividendo, né, se a gente for levar em conta a cotação dela. Aqui eu separei o que pode ser um pouco preocupante nesse período de crise, mas a Taesa ela tem um caixa aí bem equilibrado, uma dívida bem equilibrada ao longo dos anos. A gente vê que o caixa dela está em 2,4 bi e ela paga aí mais ou menos a dívida até um pouquinho ali 2024, mais ou menos por ali. E hoje saiu uma notícia também, eu estou gravando na sexta, do Money Times, aqui um site excelente para quem quiser olhar notícias, então vai estar aqui na descrição. Ela fez uma captação aí de recursos no mercado no valor de 900 milhões aí com alguns bancos, então vai ajudar a reforçar o caixa da empresa agora nesse período.